Boa noite, gente. Bem-vindos, viu? A gente fica muito feliz de receber vocês aqui nesse espaço e de você também nos receber nesse espaço aí, mesmo que virtual, mas pra gente ficar mais pertinho. Muito grato. A gente sempre começa a live com uma meditação, com uma conexão, pra gente trazer o tom pro nosso encontro. Então vamos começar assim? Então, pessoal, eu vou convidá-los a sentar de uma maneira confortável. Primeira coisa, a gente sempre inicia a prática do yoga com um som, com uma frequência sonora, vibracional, que é o Om. Quando teve a grande explosão cósmica, a teoria de que como foi criado o universo, o Big Bang, durante essa explosão, o som, a frequência sonora, era o som do Om. O Om é um grande símbolo, é um símbolo de tudo que nos protege, de tudo que traz ordem. Então, quando a gente começa uma prática vocalizando, vibrando esse som, é uma maneira da gente primeiro trazer o sagrado para esse momento, para tornar essa prática uma prática de crescimento espiritual, um sadhana, e também acessar a memória da criação de um som que conecta as nossas células com uma matriz original, uma matriz perfeita, equilibrada. Então, a maneira da gente ressoar com todo o nosso corpo vibrar essa essência, a essência da criação, de tudo que é onipresente, onipotente, onisciente. Então, a gente vocalizar, verbalizando o Om é muito poderoso, mas também a gente trazer a qualidade desse som na forma manássica, apenas mental, é tão poderoso quanto, se não mais poderoso. Então eu vou convidá-los a trazer, a experimentar esse som, essa frequência, para que a gente possa oferecer exatamente isso para o nosso corpo, para todos os nossos corpos, a conexão com a sua matriz perfeita e original. Vamos lá? Posso compartilhar um pouquinho do Om? Então, dentro do que a Michelle traz como Om, astrofísicos estavam estudando, né, o universo e captaram do espaço frequências de onda. Eram micro-ondas, né? Como essas micro-ondas que tem no aparelho de micro-ondas, que agitam e aquecem o alimento, por exemplo. E aí essas microwaves, essas micro-ondas, foram observadas por esses astrofísicos e eles chegaram à conclusão que este som era o som que reverberava da grande explosão, do Big Bang, da criação. E eles tentaram entender, então, qual será que é o som que vem dessas micro-ondas? Quando eles colocaram em aparelhos para pesquisar e para entender qual que era o som, era um chiado, era estranho. Aí um teve uma ideia da frequência de onda, expandir ela um pouquinho para ver se algum som surgia dali. E a hora que eles esticaram essa frequência, eles escutaram um som. E sabe qual som foi? Contínuo. Como esse de uma turbina de avião que corta o céu, né? E aí eles colocaram então nos resultados dos seus estudos que se existe um som que vem da criação, do processo de explosão cósmica, do Big Bang, esse som é o Om, aquele que eles mostraram. É interessante que os yogis há milênios, né, falam que o som da criação é o Om. Então ele é um chamado a uma ordem divina, a uma organização. E ele é muito representativo, porque ele aparece em uma série de culturas e tradições. Se você vê os nossos índios brasileiros, alguns têm alguns instrumentos oco, como aqueles do didgeridoo que está nos australianos, os aborígenes. Quando eles assopram, aparece o som do Om. A gente tem um aqui. E aí faz o som do Om contínuo. E eles respiram numa respiração circular e tocam aquilo para que aquele som contínuo proporcione uma permanência em que levam
esses praticantes do som, da música, das tribos e tudo mais, num estado de transe, um estado que sai da agitação da mente e acessa uma outra oitava. Então o Om, ele traz muito esse uma outra oitava. É como se você estivesse vibrando e pulsando num determinado padrão vibracional que vai para um outro mais elevado. Os tibetanos também têm, a gente viu numa cerimônia dos mortos lá na Índia, em Dharamshala, na cidade do Dalai Lama, o Karmapa, que acredita ser o próximo sucessor do Dalai Lama, fez essa cerimônia. E lá eles tinham, parecia uma trompete, um trombone, alguma coisa nesse sentido de instrumento, bem comprido, bem comprido. Eles usavam um chapéu assim, parecia uma crista de galo amarelo. Foi uma cerimônia muito forte, a gente sentiu a força dela, só tinham os monges e os tibetanos fazendo a cerimônia. E eles tocavam aquilo e batiam uns pratos. Então, a cultura tibetana, assim como as culturas dos índios brasileiros, assim como os índios, assim como os aborígenes. Tem também, na própria, que veio da própria cultura tibetana, aquelas tigelas tibetanas feitas pela combinação de 7 metais. Então, quando você pega uma tigela e começa a girar ou toca aquele som, tum, esse som, essa frequência é o Om, e é uma frequência que ressoa, e a gente, na exposição a esse som, algo já se organiza dentro da gente. Eu tive um professor, o Dr. Helg, ele falava que quem se sente muito desconfortável, se sente muito mal com esse som, é porque está num estado de bastante desequilíbrio e precisa mesmo desse som para ir equilibrando todos os seus corpos, né? Até a informação mesmo, as nossas células. E tem também as tigelas de cristal, que são maravilhosas, que também trazem essa qualidade sonora. De fato, a gente tem como, através das nossas caixas de ressonância, dar passagem para esse som. Então não é a gente que produz esse som já existe, a gente apenas dá passagem para esse som. Isso que a Michelle acabou de falar é muito profundo. A gente aprendeu com uma professora, nossa professora de música, Ana Taglianetti, esposa do Joe Camargo, e ela disse: você não faz o Om. O Om já está feito, você só dá passagem para ele. É como se tudo no universo já existisse. O Lavoisier, lembra na live passada, quem estava aqui com a gente? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o tom da live foi transformação, e a gente vai trazer um pouquinho mais de transformação. A gente falou de Shiva, falou dos arquétipos. E se nada se perde, tudo se transforma, o que você recebe é, na verdade, uma transformação daquilo que está chegando nesse mundo através de você. É isso. E o Om está aí. O Om está aí, o som primordial está aí, a sílaba inicial está aí. Os cientistas entenderam que esse é o som da criação. E aí a gente dá passagem. E quanto mais consciente daquilo que a gente dá passagem, melhor a gente vai dar passagem para aquilo que seja o mais adequado ou o que possa proporcionar melhorias ou harmonia na nossa história. Então é isso. Eu me lembrei da tomada, não foi? Que você falou? Qual a fonte do seu vozinho? Uhum. Bom, vamos experimentar isso. Depois a gente até pode explicar um pouquinho mais, porque é muito profundo o significado do Om. O Om, que quando a gente divide, o Om, ele é representado por 3 palavras, A, sílabas, né? A, U e M, né? A representa passado, U representa presente, M futuro, mais o que? O silêncio. Então é uma maneira da gente transcender todo esse espaço de tempo, de matéria, e entrar nessa conexão de tudo que é muito mais amplo e maior. Então vamos lá, gente? Treine Cavalete. Eu não sei como vai chegar a qualidade do som aí, mas espero que chegue bem. Uma vez a gente vai vocalizar juntos, e as próximas vezes eu vou convidar vocês a vocalizarem mentalmente aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver. Experimenta abrir espaço para a percepção de tudo que é mais
matéria, mas também de tudo que é mais sutil, que acontece, que se manifesta momento a momento. Então, leva os ombros para trás, para baixo, cresce a coluna, ativa o assoalho pélvico, sobe o púbis para a região do umbigo, aproxima uma costela anterior da outra e ganha espaço entre cada vértebra. Ao fechar os olhos, acorda e desperta o observador que há em ti. Ofereça mais amplitude, mais espaço entre a inspiração e a expiração. Vai investigando todo o teu corpo, detalhe por detalhe. Onde for percebido tensão, traga leveza. Onde você notar frouxidão, falta de tônus, traga firmeza. E vai buscando a harmonia na maneira que você distribui o teu corpo, aqui e agora. Observe cada sensação que se manifesta, sentimento. E esse observador, ele não julga, ele apenas está ali, observando. O seu corpo e sensações como laboratório do eu. E observe os sons. Os sons mais próximos de ti. Aos sons mais distantes. E dos distantes, chegue ao mais próximo. Talvez o som da respiração, o som dos seus batimentos cardíacos. Então, vá unindo as mãos em frente ao peito. Tocando os polegares no centro do peito. E aí, juntos, vamos vocalizar o Om. Deixa essa passagem, dá passagem para esse som. Uma grande inspiração. E um exercício de expirar grande. Inspira.
As próximas 2 mentalmente. Observe o silêncio e o sutil. E aí você pode relaxar as mãos e abrindo seus olhos, ampliando o campo de visão. Bom, pessoal, vocês estão bem? Esse foi um exemplo de como a gente começa a prática de yoga, né? Como muitos yogis há milênios iniciam uma prática, uma prática espiritual através dando passagem para esse som. A gente fez algo muito simples, apenas uma vez verbal, 2 vezes mental, geralmente são 3 vezes verbalizando. Hoje de manhã, não sei se tem alguém que estava na prática de manhã, eu usei o Om durante toda a prática, assim, em vários momentos durante os asanas, de você conectar ou deitar em decúbito ventral e fazer um Om mental junto com a terra. E aí vai ficando muito forte, foi uma prática muito forte, muito vibracional, porque você percebe que vai mudando e organizando todo o teu campo vibracional. Então, independentemente de você de uma conotação religiosa, vamos dizer assim, existe essa frequência que é muito poderosa. Então, é uma ferramenta que você pode levar para o seu dia a dia. Sabe um momento de tensão, onde você oferece uma respiração mais profunda para o corpo? E a gente já falou várias vezes, inclusive em várias lives, do poder, da força que tem uma respiração mais ampla e profunda para todas as direções. Então você pode incluir junto com essa respiração esse som, dar passagem para esse som, para que a gente possa acessar esse estado de ordem e equilíbrio. Então é uma ferramenta simples para você usar no seu dia a dia. Como uma ferramenta de transformação também, né? Quando eu perguntei uma vez para um amigo, um monge, ele disse, perguntei qual que é o mantra poderoso que pode ser utilizado, né? Ele falou, existem muitos mantras, tem pessoas que têm o seu mantra pessoal, o teu nome é um mantra poderoso, mas um que é grande, transformador de todo o estado, né, que a gente às vezes esteja ou que queira alcançar é o Om. O Om, ele é um grande mantra transformador. E aí pode ser uma grande prática, uma prática de vocalizar o Om. Brincar com vocalizar o Om. Parar um momento e ficar lá vocalizando ele, né? Parece aquele som das conchas, sabe quando você coloca uma concha? Escuta o som do mar, o som do oceano. Escuta o som do Om, né? É o som do Om que a gente escuta. Então o Om, ele vem nessa pegada muito transformadora. E a gente teve essa segunda-feira falando de transformação e a gente explicou um pouquinho, falou um pouquinho dos processos de transformação. E aí, quais são as ferramentas que eu posso utilizar como processo de transformação? Primeiro, o que precisa ser transformado, né? Vamos supor que eu tenha a enxaqueca. E aquilo, a enxaqueca me incomoda, então o que eu busco? A transformação daquela qualidade, daquela relação que eu tenho, ou da dor que eu tenho. Quero que ela se transforme, né?
que ela se liberte, ou que me liberte dessa dor. Até porque, assim, às vezes existe um equívoco, né? Eu tenho que aceitar que eu tenho enxaqueca? Sim, é uma realidade, aceitar que existe enxaqueca. Mas eu não preciso aprender a gostar, tô com enxaqueca, então eu vou aprender a ver o lado bom da enxaqueca? Ou vou aprender a me acostumar com a enxaqueca? Não é bem assim, né? A enxaqueca é algo que você tá vendo, que tá desconfortável para você e ali você não quer ficar. Então a tomada de consciência já é maravilhoso, porque se você não sabe o que você tem, sabe que é desconfortável, mas não tem um diagnóstico, se você tem esse diagnóstico, essa percepção que você tem uma enxaqueca, já tem 50% de chance de cura e organização. Então tomou a consciência e percebeu que aquilo te incomoda. Já começou a transformar. Já começou a transformar. Então, a tomada de consciência já faz parte de um processo de transformação. E aí, quais seriam outros processos de transformação? São vários deles, né? Muitas vezes eu tomar um medicamento é um processo de transformação e está tudo certo. A medicina está aí para contribuir para isso. Goethe falava: a arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a sua própria natureza cuida da sua saúde. A sua natureza está num processo de transformação. Isso é lindo, gente. Lindo. Aí, vamos supor que eu tenho uma relação desafiadora com fulano de tal, tal pessoa, ou marido, esposo, filho. Ali existe algo que você identificou que precisa ser transformado. Então, como transformar? Tem uma série de terapias, às vezes é um psicanálise, às vezes eu vou na constelação familiar, às vezes eu faço Ho'oponopono. Olha quantas ferramentas de transformação existem. Prática de yoga é uma prática da transformação. Se o corpo estava rígido em um certo ponto, você começa com o hatha, com os asanas, com a postura, com a respiração, transformou aquela rigidez. Transformou a rigidez no corpo, transformou a rigidez das emoções, transformou a rigidez da mente. Tudo que a gente vive nesse mundo é transformação. Os processos metabólicos, o processo da semente, daí a gente cozinha a semente, faz alquimia da cozinha, da transformação do alimento. O alimento entra, a gente já passa por uma transformação daquele estado, daquela matéria, através da mastigação, e todo o processo metabólico digestório. É uma baita transformação que acontece no nosso corpo a cada instante, a cada momento. Então nós somos grandes, além de respiradores, porque o que a gente vem nesse mundo, a coisa que a gente mais faz em vida é respirar. Junto com respirar é transformar. Nós somos respiradores e transformadores. Nós transformamos. Acho que nós somos todos um pouquinho de reflexo de Shiva. Total. E aí, nesses processos de transformações, às vezes o que eu preciso é identificar o que deve ser transformado. Seja um padrão mental, seja um padrão comportamental, seja um padrão físico, seja um padrão espiritual. A gente está aqui nessas transformações e olha quantas ferramentas a gente tem. Eu falei agora a constelação familiar, incrível, super indico. Meditação, o yoga, Ho'oponopono, Reiki. Qual a função do Reiki se não transformar? Qual a função de uma terapia se não transformar? Qual a função da medicina se não transformar? Qual a função de um arquiteto se não transformar? Qual a função de qualquer cidadão, em qualquer profissão, em qualquer coisa que a gente faça nesse mundo, se não a de transformar? Então, Ti, não faz sentido vida sem transformação, porque vida é pura transformação. É pura transformação. Somos transformadores? Então, o que a gente experienciar na vida, a gente experiencia em transformação. E aí tem alguns exercícios muito simples que podem ser um começo para essa transformação. Posso dar uma dica aqui para vocês? Eu aprendi uma vez, achei ele muito simples e fantástico. Por exemplo, você olha para uma situação, vamos supor, uma situação com a enxaqueca, como eu trouxe no começo. E aí você pensa na enxaqueca, puxa, quais são os sintomas? O que eu sinto? Sinto isso, isso e aquilo outro. E aí você imagina, que cor que tem a enxaqueca para mim? Imagine você, uma situação, vamos lá, é a relação com uma determinada pessoa? Ou com uma situação, por exemplo,
Prosperidade. Puxa, minha relação com a prosperidade, não sei, não está rolando. Então, imagine qual é a cor que tem essa relação que você tem com a prosperidade, ou com enxaqueca, ou com uma pessoa, ou com direção. Poxa. Já veio, gente? Já acessaram? Então, que bom. E aí, quando você olhou para aquela situação, escolhe uma situação, olha para ela. Seja uma situação da infância, seja uma situação com alguém, seja uma situação com perdas, seja qualquer situação. E aí ela vai, imagina a cor que ela tem. Aquela cor. Eu vou usar um exemplo. Suponha que eu tenho medo de dirigir. E aquele medo, desconforto, eu não pego o carro, eu tenho carta, mas não dirijo. Que cor que ela tem? Para mim tem uma cor acinzentada. Talvez quando eu falei da enxaqueca, talvez venha a cor vermelha. Na relação com alguém, não sei, qualquer cor que surgiu para você. Grava essa cor, olha para a situação e fica com essa cor. E agora eu vou te convidar a pensar numa cor oposta a essa que essa situação representa. A primeira que vier na tua mente. Já veio? Verde, azul? Olha, acho que eu captei lá uma cor dessa. Alguém deve ter pensado em verde ou azul. E a hora que você pensou que aquela situação tem uma cor X e o oposto é o Y, só um exemplo. Vamos fazer um exercício? E a nossa live vai terminar depois desse exercício. A nossa live vai ser mais curtinha, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Pega a situação, olha para ela e depois grava essa outra cor que veio oposta a ela, tá bom? Gente, assim, quem tiver a oportunidade de sentar para fazer, vale a pena. É um exercício muito bacana porque você vai acessando realmente os sentimentos e acessando esse potencial de transformar uma situação. Então, fecha os olhos um pouquinho, se você puder fazer, senão depois você vai acessar o canal do Instagram do Bionatos, às vezes a gente consegue gravar e aí você faz depois o exercício. Mas vamos lá, fecha os olhos um pouquinho para o lado de fora e começa a se perceber. Sente-se numa posição confortável e venha para essa sua percepção. E aí, dentre as situações que são desafiadoras para você, escolha uma, aquela que você trouxe agora há pouco, e olha para essa situação e a cor que ela representa. A cor que essa situação tem para você. E aí, percebendo a cor que essa situação tem, na relação que você tem com ela, imagine que você, como um grande artista criativo, tem um pincel, um rolo, um spray, ou com uma pintura a dedo, você pega um pote de tinta na cor que é a cor oposta àquela cor que você viu na situação. E então, imagine você pintando e preenchendo essa situação com essa cor oposta. Por exemplo, se a situação tem a cor vermelha e a sua cor oposta é azul, imagine você preenchendo essa situação com a cor azul. Preencha essa situação. Comece a sentir você todo preenchido, você toda preenchida por essa qualidade da cor. E ao enxergar essa situação mais e mais preenchida com a cor oposta, perceba como ela fica mais leve. E se você estiver fazendo de verdade, vai sentindo e percebendo isso, porque ela fica mais leve. E ela vai ficando mais leve. E ela vai ficando mais leve.
E aí aos poucos vem de novo, abrindo os olhos, e a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Fica, né? Aí dá pra fechar com on até. Aí transforma de vez. Você é o artista. Você tem todas as palhetas de cores para pintar e deixar a tua arte aí para esse mundo. Importante entender quais são as cores que serão usadas para a tua arte acontecer. E a transformação, muitas vezes, está na forma como a gente olha ou enxerga as coisas. E se a gente está conseguindo enxergar, pega um recurso que você precisa para pintar aquela situação. E esse é um exercício simples, é um exercício leve, mas tão profundo que se você faz um pouquinho hoje, na situação ainda voltou, faz um pouquinho de novo, faz um pouquinho de novo, faz um pouquinho de novo, o que muda? Muda que o teu olhar transforma em relação às coisas. E quando você transforma, o mundo transforma com você. Se uma situação te pega e te vira de ponta cabeça e te chacoalha, e a tua respiração fica ofegante, e de repente você vai respirando mais calmamente, mais profundamente, e você começa, através de uma respiração, a se transformar, você começa então, muitas vezes, a ter recursos ou acessar os recursos para transformar a situação também. E é isso. É isso para vocês. Essa é a nossa prática de hoje. Vão treinando, pratiquem de verdade. Olhem para a situação. Coronavírus que está agora, que cor que isso tem? Tem tal cor. Começa a olhar para uma outra cor. Talvez isso comece a se transformar num âmbito maior e grandioso. Porque se eu continuo com o mesmo olhar em relação àquilo, pode ter certeza que esse é o teu olhar que está mantendo aquilo do jeito que está. Porque se não houver a transformação interna, como vai acontecer a transformação do lado de fora? E aí Mahatma Gandhi disse à toa aquela frase: seja você a mudança que queira ver no mundo. Então, a hora que a transformação dentro acontece, lá fora acontece. E que nesse momento de transformação, possamos transformar no amor. Uma grande noite para vocês. E como disse uma pessoa uma vez pra gente, a resposta para todas as perguntas, como que é? Para todas as perguntas, o amor é a resposta. Para todas as perguntas, o amor é a resposta. A gente compartilhou 2 exercícios bem simples hoje, né? A gente compartilhou um pouco do OM, então que vocês possam trazer mais significado e usar mesmo esses sons, o sino tibetano e o OM são ferramentas, gente. Assim como uma simples conexão com a situação e a percepção do que vem do inconsciente de cor que ela representa e qual que é a cor oposta, simples assim. E aí você começa a preencher o espaço com a cor oposta e aquilo começa a se dissolver. Algo extremamente simples, mas extremamente profundo. Ou prestar atenção na respiração, mudar a resposta automática de uma respiração ofegante para uma respiração mais profunda. Transformou, quebrou o estado. Hoje eu tive uma experiência como mãe e nós como pais, a gente tem um filho de 3 anos, então teve um momento do dia que ele entrou numa birra, né? Birra de criança, porque ele recebeu um não, e faz parte um não. Um dos grandes aprendizados que a gente tem na vida desde a infância é aprender a lidar com as nossas frustrações. E ele tá lá aprendendo, então ele recebeu um não do pai. E aí ele começou a chorar, mas a gente sabe quando a criança chora, a gente percebe que é aquele choro, tipo, quando ela olha pra gente, ela faz questão de ver a gente para saber que a gente está olhando, ou enfim, o que a gente vai fazer com aquele choro, vai dar o que ele quer. E não foi bem isso que eu fiz, né? Mas para quebrar aquele estado, vamos sentir, não vou dar força para a sustentação dessa birra,
Mas eu cheguei pertinho, deixei ele chorando um pouco para ele entender aquele sentimento e dar passagem para aquele sentimento. Então a gente continuou fazendo as nossas coisas e aí depois que ele chorou um pouquinho, eu cheguei lá perto dele, baixei e não fui falar num tom que continuasse aquele choro todo, mas simplesmente eu fiz uma coisa muito engraçada, que ele deu uma grande risada e quebrou aquele estado. Porque eu sabia que para uma criança de 3 anos, um grande diálogo ou escutar o que ele estava sentindo não ia dar certo, não ia rolar. Não ia rolar. E aí rapidamente ele quebrou o estado, saiu do estado e começou a brincar de novo. Então às vezes a gente ter ferramentas inteligentes, auto-ferramentas inteligentes, de quebrar o estado, quebra o estado. Aquele estado que a gente fica alimentando e nutrindo, que não é bom, que é tóxico para o nosso corpo, quebra o estado. Vai ver uma comédia, vai dar uma risada, liga para alguém, faz alguma coisa que te dê prazer, um prazer organizado, eu diria, um prazer saudável, para você ter mais estrutura para lidar com aquela situação. Pense em coisas boas das pessoas, pense nas coisas que são... Receber uma massagem, fazer uma meditação, fazer uma prática de transformação, ler uma frase que te inspira, falar com uma pessoa que você ama, caminhar na natureza, fazer uma caminhada, abraçar uma árvore, entrar num rio, tomar banho de cachoeira. A gente está falando coisas que nem todas dá pra gente fazer nesse momento, mas abraçar alguém, enfim, tem tantas formas pra gente quebrar aquele estado de resistência, de tensão, de dor naquele momento. Aí eu posso olhar com mais recursos. Então é isso. Beijo grande pra vocês. Beijo no coração. Muito grato por terem estado aqui com a gente nessa noite. Até um próximo encontro. Namastê. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Ó Senhor, conduza-me do irreal para o real, da ignorância para a sabedoria, da escuridão para a luz, da mortalidade para a imortalidade. Namastê. Namastê, queridos. Segunda-feira estaremos aqui de volta, trazendo mais alguma reflexão, mais um exercício para vocês. E até mais. Beijo no coração. Que todos os corações de vocês, de todos os seres possam ser Gislaine, aquecidos agora, receber um carinho. Carol, querida. Beijo grande. Valeu, gente.